E aí, vamos direto ao ponto nesta nossa análise visual de hoje. Temos pela frente uma explicação daquelas que literalmente muda a chave de como a sociedade enxerga os nossos hábitos alimentares. Nós vamos destrinchar uma carta aberta simplesmente fantástica, escrita pela doutora Carla Gomes. É um texto que junta uma compaixão enorme, consciência de ponta para derrubar aqueles mitos que a gente carrega há décadas. Sério, o que vem por aí tem o poder de mudar totalmente a perspectiva de como a fome realmente funciona. E a frase que dá o tom de tudo é esta: a relação com a comida é muito mais complexa do que simplesmente ter força de vontade. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Historicamente, existe um peso, uma culpa gigante que as pessoas carregam quando o assunto é alimentação. Por muito tempo, ganhar peso ou ter dificuldade para emagrecer foi tratado quase como uma falha moral, não é? Como se o segredo mágico fosse só comer menos e ter disciplina. Mas, ainda bem, a ciência finalmente está provando por A mais B que essa ideia simplista não faz o menor sentido. A nossa relação com o prato vai muito, mas muito além da tal da força de vontade. Além da força de vontade, e é aqui que a gente começa a quebrar os velhos paradigmas. A doutora Carla argumenta muito bem isso. O manejo do peso definitivamente não é só uma questão de disciplina. Cada corpo responde à comida de um jeito totalmente diferente. Entender essa nossa individualidade biológica é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para tirar aquele peso enorme de culpa das costas. Quando a gente entende que o cérebro e o corpo têm respostas hormonais e neurológicas super específicas, a narrativa muda na hora. Deixa de ser um "nossa, que fraqueza" para então é assim que a biologia funciona. Fome física versus fome emocional. Vamos avançar e ver como tudo isso se conecta na prática. Para entender essas respostas do corpo, a gente precisa traçar uma linha bem clara entre a biologia pedindo energia e a mente implorando por alívio. A fome física, por exemplo, vem de mansinho, bem gradual. Ela aparece porque o corpo realmente precisa daquele combustível. E o legal é que, nesses casos, quase qualquer comida serve. E tudo termina com aquela sensação tranquila e confortável de saciedade. É o corpo dizendo: pronto, tudo certo por aqui. Já a fome emocional, nossa, ela chega de supetão, é uma urgência rápida e vem com desejos hiperespecíficos, tipo aquele doce ou um prato que traga conforto. E o detalhe mais revelador de todos, ela continua ali, firme e forte, mesmo quando o estômago já está completamente cheio. Mas afinal, por que isso rola? Os gatilhos para essa fome emocional são muitos: ansiedade, stress, solidão ou até um cansaço absurdo, frustração e tristeza profunda. Na verdade, a fome emocional atua como um mecanismo de defesa. Naquele momento exato, não é o corpo pedindo nutrientes, é a mente tentando desesperadamente aliviar uma dor ou tampar um vazio emocional. A comida acaba virando um conforto, uma recompensa rápida para um dia difícil ou só um jeito de lidar com a exaustão total. Padrões de comportamento alimentar. Isso nos leva a ver como as interações humanas com a comida são incrivelmente complexas. Além do comer emocional que acabamos de ver, a doutora Carla descreve outros padrões que formam um verdadeiro mosaico. Tem o comer hedônico, que é buscar comida pura e simplesmente pelo prazer, mesmo sem um pingo de fome. Tem o comer hiperfágico, que é aquela necessidade de ingerir grandes volumes até chegar a sentir desconforto físico. E o comer desorganizado, que é aquela coisa de pular refeições e passar o dia inteiro beliscando sem rotina nenhuma. E aqui vem um ponto crucial. Nenhum desses padrões é falha de caráter. Nenhum. Eles são profundamente moldados pela genética, pelo ambiente ao redor e até por traumas do passado. E precisamos fazer uma pausa super importante para falar sobre a compulsão alimentar. A compulsão é uma condição médica séria e muito reconhecida. Ela traz aquela sensação desesperadora de perda de controle, que muitas vezes é seguida por culpa, vergonha e um silêncio muito doloroso. Mas o que a ciência nos traz aqui é uma baita mensagem de esperança. A compulsão não é um destino inevitável. Ela tem tratamentos que são super eficazes quando a gente junta empatia com a medicina correta. Os 4 fenótipos da fome. É exatamente nessa parte da medicina correta que a ciência dá um salto que é, francamente, fascinante. Para entender como tratar esses diferentes padrões, precisamos olhar para um estudo clínico divisor de águas de 2021, publicado na revista Obesity pelo pesquisador Dr. Andrés Acosta. Ele mapeou os 4 perfis da fome. O que é realmente interessante sobre este primeiro slide, o cérebro faminto, é que estamos falando de um fenótipo onde as pessoas têm uma dificuldade biológica absurda de se sentirem cheias.
Elas precisam de um volume muito grande de comida para o cérebro finalmente registrar que a refeição acabou. E o estudo mostrou que esse grupo respondeu de forma excelente a medicações muito específicas, como a combinação de fentermina e topiramato. É biologia pura. Já o segundo fenótipo é a fome emocional num nível clínico. E olha só, esse padrão exige uma estratégia totalmente diferente da do cérebro faminto. Como aqui a alimentação está muito ligada à busca por conforto e recompensa, esses pacientes tiveram um resultado bem melhor com medicações que agem direto lá nos centros de recompensa do cérebro, tipo a bupropiona associada à naltrexona. Faz todo sentido. Aí temos o terceiro fenótipo, conhecido como intestino faminto. Sabe aquela experiência de terminar de comer e pouquíssimo tempo depois a fome já bater na porta de novo? É como se a saciedade simplesmente evaporasse. Para as pessoas com esse curto-circuito biológico específico, os medicamentos agonistas de GLP-1 foram os que trouxeram os resultados mais transformadores, consertando exatamente essa falha na comunicação. E, por fim, temos a queima lenta. Esse aqui é um metabolismo extremamente econômico. O corpo gasta significativamente menos energia quando está em repouso. Para ter uma ideia, em algumas pessoas essa diferença de gasto calórico pode ser o equivalente a pular uma refeição inteira todos santo dia, sem nem notar. Então, para esse grupo, apenas tirar o apetite não resolve. A estratégia tem que ser focada com precisão em aumentar o gasto de energia e individualizar bastante o estilo de vida. E este número ilustra de forma brilhante o poder da ciência aplicada. Quando os pesquisadores ajustaram o tratamento para focar exatamente no fenótipo de cada um, parando com aquela história de que a mesma abordagem serve para todos, os pacientes perderam quase o dobro do peso se comparado ao tratamento padrão genérico, o dobro. Para colocar isso em perspectiva, a taxa de sucesso foi simplesmente impressionante. Quase 8 em cada 10 participantes perderam mais de 10% do peso corporal total. Isso é o que acontece quando a ciência respeita a biologia específica de cada um. Se a fome não é uma só, o tratamento com certeza absoluta também não pode ser. Mudanças ao longo da vida. Mas claro, o nosso corpo não é uma máquina estática. A fome e o modo como o ser humano se relaciona com a comida evoluem muito com o passar dos anos. Existem vários fatores que bagunçam essa equação. Picos de stress, noites mal dormidas, um histórico pesado de dietas muito restritivas, traumas e aquelas mudanças hormonais drásticas como a menopausa. Tudo isso altera a fisiologia, ou seja, uma mesma pessoa pode ter o fenótipo de fome emocional em uma época da vida e anos depois passar para um metabolismo de queima lenta. É por isso que o acompanhamento médico constante e super personalizado é absolutamente essencial. Compaixão em vez de culpa. E é aqui que chegamos ao cerne da mensagem da doutora Carla Gomes. Depois de tanta evidência científica, o ponto crucial que fica é profundamente humano. Precisamos de muita compaixão e menos culpa. A ciência não está aí para apontar o dedo, mas para trazer clareza. Buscar ajuda profissional não é de jeito nenhum um sinal de fraqueza. É um ato imenso de autocuidado. A alimentação humana nunca foi uma matemática simples de calorias que entram e calorias que saem. É uma mistura fascinante de biologia, de história de vida, de emoção, rotina e pura humanidade. E para fechar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação poderosa para reflexão. Como é que a sociedade pode aprender a olhar para a fome humana com toda a sua complexidade biológica e emocional com muito mais gentileza e menos julgamento? Entender a ciência por trás do nosso corpo é o primeiro grande passo para a gente finalmente construir uma relação pacífica com a comida. Muito obrigado por acompanharem nossa análise e continuem sempre questionando, aprendendo e buscando a ciência.